Bom, boa noite a todos e todas. Estamos aqui com algumas pessoas presenciais aqui no nosso centro e vamos começar hoje essa palestra nesse dia auspicioso. Eu sou Vanessa, eu sou aluna aqui do Centro Enigma desde 96, sou instrutora e hoje vou falar aqui um pouquinho sobre Yeshe Tsogyal, que é uma grande mestre e praticante do budismo tibetano. Então vamos sentar, deixar uma coluna reta, deixar a coluna reta. Acalmar a respiração. Para isso a gente pode fazer algumas respirações mais conscientes. Ficar atenta ao ar que entra, depois ao ar que sai. A boca fica um pouquinho aberta. Para a gente ir acalmando o corpo e a mente para ouvir essa história de Yeshe Tsogyal, para se abrir e abrir o coração para ouvir falar de tudo que ela realizou. Essa mulher extraordinária. Então, essa primeira imagem aqui que eu trouxe é do vale da onde Yeshe Tsogyal nasceu no Tibete. Deixa eu passar aqui. Ela é conhecida, né, como Yeshe Tsogyal, Lady Karchen. Karchen era o sobrenome, né, da família dela. E Janasagara, que é em sânscrito, né? E eu trouxe essa frase do Dzongpa Gyalme Khyentse, que é um grande mestre, né, atual do budismo, que ele fala que Yeshe Tsogyal é, na realidade, a voz do Guru Rinpoche, né, Padmasambhava. Na verdade, ela é Guru Rinpoche na forma feminina. E aí a gente vai ouvir um pouquinho. Eu preparei aqui essa palestra baseada nesse livro que chama Mother of Knowledge, que é a mãe do conhecimento. Esse livro é um livro que foi publicado pela Dharma Publishing, que é uma editora, né, que aqui no Rio a gente tem a Dharma Publishing do Rio, e lá na Califórnia tem a Dharma Publishing. E o Rinpoche, né, nosso fundador, nosso mestre, Thakten Tukul, ele escreve a introdução desse livro contando essa história, né, de Yeshe Tsogyal. Primeiro ele fala por que ele resolveu escrever, como foi, né, traduzido tibetano para o inglês, toda essa história dela. E aí ele começa exatamente a abertura do livro, ele descreve quase poeticamente, né, como ele fala que em 58, né, ele morou no Tibete até 58 e aí mudou, ele foi para o Butão e depois ele foi para os Estados Unidos. Então, em 58, quando ele ainda estava no Tibete, ele fala, né, que ele visitou uma área conhecida como Drag Yondzon, que é um belo vale, né, que tem localizada lá uma caverna que era usada para a meditação de um dos discípulos de Padmasambhava, Lobchen Sangye Yeshe.
E aí ele fala que não muito longe dali fica Bragmar, que era o palácio do rei do Dharma do século VIII, Trisondetsen, que foi quem convidou, né, Padmasambhava para ir para o Tibete no século VIII, para começar a ensinar e difundir, vamos dizer assim, o budismo lá. Então, ele descreve, né, Rinpoche, perto desse palácio tem um desfiladeiro acidentado. E no topo desse desfiladeiro existem muitas cavernas grandes, usadas durante séculos por meditadores. E no fundo, né, eu imagino assim, no final desse vale, né, desse desfiladeiro, tem uma aldeia adorável. Árvores altas crescem ali, com folhas prateadas. Perto tem um pequeno lago. É ali que a grande Yeshe Tsogyal nasceu, há mais de 1.200 anos, né? E aí eu trouxe aqui algumas fotos desse vale. E aqui de como são essas cavernas, né? Eles tem uma escada que não sei se dá para visualizar, né? E aí aqui dentro, nesse buraco, vamos dizer assim, que é onde esses praticantes vão para sentar em meditação, fazer essas práticas mais avançadas, né? Então essas cavernas ficam aqui ao longo, né, eu imagino aqui nesses lugares. Então ele continua, né? Isso aqui é como se fosse uma tradução de algumas partes da introdução desse livro que conta essa história dela. É sempre bom a gente ver que algumas histórias assim que a gente ouve parecem muito assim, surreais, né? Quase. Então é para a gente ter um ouvido aberto, né? Que era uma outra época e isso é recontado também de forma que às vezes parece um pouco assim, não é verdade, também é o que se diz, né, que aconteceu. Então, Yeshe Tsogyal era a filha mais nova, né, de um nobre que era esse Karchen. E ela era uma reencarnação da deusa Sarasvati, né, que é uma deusa que tem também no hinduísmo, que é uma deusa da sabedoria, da literatura, das artes, né? E também é dito que Sarasvati é o aspecto feminino do Bodhisattva Manjushri, que é o Bodhisattva da sabedoria, que é essa imagem aqui, para quem está no salão, esse é Manjushri. Então, diz que ela é o aspecto feminino dele. Então, assim, quando ela nasceu, né, é dito que vários milagres aconteceram. Eu só coloquei um aqui, tem outros lá. E um, em particular, capturou a imaginação da família, né? O pequeno lago lá dessa vila, que fazia fronteira com a aldeia, de repente aumentou muito de tamanho. E a partir daí o seu pai, né, o pai da Yeshe Tsogyal, deu o nome dela de Tsogyal, que significa vasto oceano. E o nome Yeshe, que ela recebeu mais tarde, refere-se à infinita sabedoria primordial. Aí é isso, é dito que ela era muito linda e aos 12 anos já tinha pretendentes de todas as regiões vizinhas procurando ela para casar. E aí os pais temiam assim, que uma decisão a favor de um, né, desses poderosos provocasse a ira dos outros. E aí no final decidiram mandar ela embora, né, para outro lugar. E aí ela, que até aquele momento tinha levado uma vida idílica, né? E a sorte mudou. Quando ela saiu de casa, esse desejo que ela tinha de levar uma vida devotada, prática religiosa, foi posta de lado, né? Ela ainda tentou escapar para as montanhas, mas sem sucesso.
Também aqui não diz para onde ela foi mandada, mas eu até imaginei que era montanha, mas ela também não ficou nas montanhas, então não sei. Então, por vários anos, ela sofreu muito, até que ela chamou a atenção do rei Trissondétese. Também não diz como ela chamou a atenção, mas vamos usar a nossa imaginação. E ele, né, ela era linda, né, imagino, ele passou, viu, não sei. E ele a considerou uma das suas rainhas. E aí Trissondétese já tinha chamado Padmasambhava para ir para o Tibete. E aí, para mostrar a fé, né, que ele tinha no Dharma, né, nos ensinamentos, e em Padmasambhava, ele simbolicamente deu a Padmasambhava todo o seu reino. E também permitiu que ela, a linda Piachet Sogel, fosse com Padmasambhava como uma discípula dele, né? Então, com 16 anos, ela, essa garota afortunada, se tornou, né, aluna do maior mestre budista, né, naquela época, século VIII. Aí aqui tem algumas imagens dela, né, que eu peguei aqui também desse livro e de outras fontes. Depois dela se tornar aluna, né, de Padmasambhava, ela logo dominou os ensinamentos, né, dos sutras, que são as palavras do Buda, e dos Shastras, que são os comentários que alguns mestres faziam, né, ou fazem até hoje, sobre as palavras do Buda. E aí, depois que ela amadureceu, sua compreensão dos ensinamentos internos, histéricos, esotéricos, ela recebeu também ensinamentos dos Tantras, e, em particular, os ensinamentos orais do que é chamado Hatha Yoga ou Dzogchen, que são ensinamentos muito avançados, né? Ensinamentos para conhecer a natureza primordial da mente. E ela também recebeu de Padmasambhava o Khandro Nikchik, que é o coração dos ensinamentos das Dakinis, né? Dakini também é o aspecto iluminado dessa energia da iluminação, né? Aspecto feminino, desculpa. Aspecto feminino da energia da iluminação. E ela recebeu esses ensinamentos mais avançados ainda do que o Dzogchen, né? E ela alcançou a grande realização, ela dedicou a sua vida, depois que ela alcançou, a ensinar os outros, né? Encorajá-los nas suas práticas, e embora ela mesma tenha passado muitas dificuldades. É dito também que ela trouxe muitos benefícios inconcebíveis para tantas pessoas que é difícil imaginar quanto sofrimento ela tirou do mundo. As suas canções de realização trouxeram compreensão imediata aos ouvintes e sua presença irradiava alegria. E ela realizou muitos feitos milagrosos, né? Nesse livro aqui tem uma parte, um capítulo todo que é primeiro quando ela pede os ensinamentos, né, para o Guru Rinpoche, para Padmasambhava. Ela é toda em verso, é muito lindo como a devoção dela, né, na prática, em seguir, em aprender. E depois no final também, quando ela tá, né, já ensinou e ela vai falando para os discípulos dela, né, o que fazer, também é muito, muito lindo, assim, muito emocionante as práticas e tudo. Aí, continuando aqui, o Rinpoche escrevendo, né? Sua inteligência, perseverança, devoção e motivação pura eram excepcionais. Mesmo na companhia de muitos mestres, outros mestres, né, talentosos, que eram os discípulos também de Padmasambhava, né?
além de ser a mulher mais importante da linhagem Nyingma, na verdade, Yeshe Tsogyo foi uma das maiores discípulas de Padmasambhava. Ela ocupa um lugar de importância central dentro, né, do Vajrayana, que é esse nosso caminho, né, que é dito que é o veículo do diamante, e especialmente da linhagem de Padmasambhava, né, que é um grande professor que incorpora esse estado iluminado. Ela recebeu todos os ensinamentos de Padmasambhava, como se o conteúdo de um vaso fosse derramado em outro, né? O Rinpoche escreve isso muito lindo, assim, é como se realmente tudo pudesse, né, encaixar ali no líquido, né, no corpo, a mente dela, né? Tradicionalmente, ela é comparada a uma coroa, uma joia, um líder e um guia. Suas realizações raramente foram igualadas. E o mérito das suas ações está além de qualquer descrição. Ela é uma das maiores na tradição daqueles que preservaram os textos budistas, especialmente os textos esotéricos da tradição Dzogchen. Esses ensinamentos da tradição oral e outros tesouros passaram por ela. E depois que Padmasambhava deixou o Tibete, ele voltou, né, para a Índia, Yeshe Tsogyo e Lubchen Sangye Yeshe trabalharam juntos, né, que era aquele discípulo lá no começo que o Rinpoche descreveu a caverna dele, que ele e Yeshe Tsogyo trabalharam juntos para transmitir os ensinamentos, esses ensinamentos, né, do coração da realização, que são necessários para que o resto dos ensinamentos frutifiquem, né? E aí uma das contribuições mais importantes de Yeshe Tsogyo para as nossas gerações, né, gerações futuras, foi em relação aos textos terma. Os termas são tesouros de muitos tipos diferentes, incluindo tipos especiais de ensinamento, textos, objetos rituais, relíquias, que foram ocultadas para o uso de gerações futuras, né? Muitos desses termos mais importantes foram ocultados por Padmasambhava e Yeshe Tsogyo, naquelas cavernas, em vários locais. Com esse propósito, né, que ainda não era o momento, né, eles esconderam porque ocultaram, porque ainda não era o momento de divulgar, né, de saber ainda. E que depois ainda foram encontrados, né, séculos depois. E aí, sob a direção de Padmasambhava, Yeshe Tsogyo transcreveu muitos desses ensinamentos e os ocultou nos locais apropriados, tornando possível que mestres posteriores, eles próprios reencarnados de discípulos de Padmasambhava, né, redescobrissem e os tornassem disponíveis para os outros no futuro. Os textos termas mais importantes foram preservados por meio da inspiração de Yeshe Tsogyo. Estão na linhagem direta de seus ensinamentos e bênçãos. E dessa forma, a herança, né, de Padmasambhava foi preservada e protegida ao longo dos séculos e o caminho direto de seus ensinamentos foi mantido aberto. Então, as Dakinis, né, que ajudaram, né, a divulgar os ensinamentos e ajudaram na prática do budismo durante a época, né, de Padmasambhava, estão disponíveis para nos ajudar hoje. Como a própria Yeshe Tsogyo disse a seus discípulos quando estava saindo para se juntar a Padmasambhava no sudoeste, né? Eu não morri, eu não fui a lugar nenhum. Orem para mim
mesmo que eu não apareça pessoalmente. Darei os CIDs desejados para aqueles com devoção unidirecionada. Então, ela está dizendo que ela está, né, disponível, né, só como o Padre Massambhava também diz, né, que está disponível para qualquer um que ore, convide por ele, né, convide ele com uma devoção, né, unidirecionada, né, concentrada para essa realização, né, para esse CID, né, para ter esse poder espiritual. Aí eu separei aqui uma passagem. Esse livro é dividido, enfim, são 8 capítulos, mas esse capítulo 7 tem várias passagens de como ela agiu para beneficiar outros seres, né? Tudo parece um pouco... enfim. Mas é dito, né, que uma vez, quando ela estava em Tidro, que é uma região lá do Tibete, 3 homens se aproximaram dela carregando um deficiente. Ela perguntou-lhes o que tinha acontecido e eles explicaram. Viemos de Ombu, no Tibete. O rei ordenou que esse homem fosse castigado com a remoção das suas rótulas. Um importante culto tibetano disse-nos que apenas as rótulas de uma mulher poderia ajudá-lo. Caso contrário, não existe esperança. Senhora, dizem que você dará qualquer coisa a quem tiver necessidade. Assim viemos a você. Você poderia nos dar o que pedimos? Olhando para o doente, Sogyeon viu as longas cicatrizes em suas pernas e sentiu uma grande compaixão surgir dentro do seu coração. Aí ela disse, vocês podem tirar de mim tudo o que precisarem. Ela disse a eles, pois eu prometi ao meu professor sempre agir em benefício dos seres por meio do meu corpo, fala e mente. Então, eles pegaram uma faca, precisamos fazer grandes incisões no seu corpo, vai ser muito doloroso, você consegue suportar? Aconteça o que acontecer, sigam em frente, ela respondeu. Primeiro, eles cortaram a parte superior dos joelhos. Em seguida, puxaram as rótulas, fazendo um barulho e um estalo alto. Quando eles colocaram as partes vermelhas na frente de Sogyeon, por um momento ela perdeu o fôlego. Mas ela se recuperou e disse aos homens para levar as rótulas, e eles se alegraram e partiram. Depois de algum tempo, os seus joelhos, né, os joelhos da Yeshe de Sogyeon, sararam. Então esse foi um exemplo aqui, só que eu peguei para a gente ver o nível, né, de compaixão e de prática que ela tinha, né? E aí também, no último capítulo do livro, ele também fala como que ela conseguiu, né, alcançar o estado búdico, como ela entrou, né, na imensidão, né, de tudo, né, do espaço. E aí tem uma longa assim, conversa, né, dela com os discípulos, toda em verso, eles pedem para ela ficar, ela fala que já está na hora de ir, enfim. Aí ela fala, não sofram desnecessariamente, aprofundem suas orações. Sogyeon, né, nunca se afastará daqueles que têm devoção.
Basta me chamar e eu irei aparecer, queridos amigos. Apenas me convoquem e eu voltarei. Desejo a maior felicidade para todos vocês. E aí, assim que ela finalizou, ao mesmo tempo, um lindo arco-íris de 5 cores apareceu. E dentro dele havia uma luz azul intensa e primorosa, no formato de uma flor de lótus. E ela desapareceu dentro dessa luz azul intensa, nesse formato. E aí 4 daquins agarraram essa flor por suas pétalas e puxaram para o céu, cada vez mais alto, até que ela, desaparecesse. Bom, isso aqui também a gente já está finalizando, né? A nossa palestra é bem rápida. Essa é uma prece que ela fez quando ela estava se despedindo de Padre Massambhava, né? Ela fala: os seres nascem e morrem, esse ciclo é movido pelo karma. O fluxo é agitado e impuro, como as torrentes de uma roda d'água. Rogo para que eu me torne realizada como vós, que já fechastes e estancastes os portões dos destinos inferiores. Que eu possa alcançar a mente de um Bodhisattva. E finde o karma, finde o prazer, finde o desconcerto das confusões, finde todos os ciclos dos 3 reinos e finde todas as conceitualizações. Que eu possa ir além da bem-aventurança, para o reino da grande bem-aventurança, sem nunca me separar do reino da grande bem-aventurança, que é toda bondade. Então, com essas palavras, vamos ficar alguns minutinhos em silêncio. Deixe uma respiração suave, pelo nariz, pela boca. Mesmo que você não tenha entendido todas essas palavras, o que isso significa, deixa reverberar no seu coração.
A gente pode fazer um intervalo agora. Quem está aqui, a gente vai cantar um mantra daqui a pouquinho. Obrigada aí quem está em casa, assistiu a palestra.